Hoje em dia o que a gente mais tem é sites, gráficos, dados, porcentagens, pesquisas e ações para dizer o que você deve fazer quando você se encontra num relacionamento abusivo. Mas que tal a gente começar a falar sobre como é que eu estou, como é que eu sou para eu não entrar numa relação abusiva? E aí a gente lê muita coisa, ouve casos e sempre a gente se assusta quando se depara com esse tipo de situação e sempre a gente quer tentar ajudar as pessoas que estão em volta da gente que estão passando por isso. Mas está na hora da gente mudar esse pensamento um pouco e se sentir saudável para ter uma relação com uma outra pessoa, né? E isso eu não digo só em relação de exigir o amor, né? O patrimônio e tudo mais, mas também nas nossas relações do dia a dia, porque tudo que envolve relação e emoção a gente precisa ponderar. Então, antes da gente começar essa série que eu vou chamar de Eu Abuso, vamos começar a fazer uma retrospectiva dentro de nós e tentar buscar coisas que talvez passaram num relance na nossa cabeça ou até mesmo no nosso coração e a gente esqueceu isso guardado lá dentro e tá na hora da gente começar a pontuar do zero. Vamos lembrar desde quando a gente começou a engatinhar, quando a gente começou a falar, quando a gente começou a andar, quando a gente começou a pedir, quando a gente começou a oferecer. É muito importante relembrar as coisas do começo, porque nada mais é do que você olhar um problema e você ver a causa do problema. Não estou falando que nós, seres humanos, somos sempre problemáticos, somos sempre causas de problemas, porque existem vários fatores, né? E tá na hora da gente revelar e descobrir esses fatores também. Qual que é o meu estado de espírito? O que é que eu sou? Eu sou racional? Eu sou emocional? A maioria das pessoas costumam linkar, né, a emoção apenas pelo dramático, pelo choro, pelo amoroso. Lidam quando se falam eu sou emocional como uma fragilidade. E esquecem que o orgulho, que a ganância, que a raiva, tudo isso também faz parte do sistema emocional, né? Então não confundam às vezes a razão por ser turrão, por você ser uma pessoa com dureza, por você ter um orgulho muito alto, porque isso também é emocional. A maior parte dos seres humanos são emotivos. Todo mundo acha que só tem a razão, mas a razão faz parte de uma pequena parte da sociedade que é mais racional, trabalha só com raciocínio, com a força da lógica, até porque eu costumo dizer que o que mais tem é gente louca no mundo. Porque o que é o louco? O louco é uma pessoa que ela foge totalmente da normatividade, da lei natural que é imposta à nossa sociedade. Então, se você parar para analisar a sua vida, você vai ver que você realmente é uma pessoa louca, porque você não cumpre a normatividade que às vezes impõe para você. E essas pessoas que são racionais, elas geralmente sofrem muito com a solidão, porque elas não sabem lidar com qualquer tipo de sentimento. E às vezes é mais fácil se pensar em abolir do que se dialogar, do que tentar vivenciar, ao contrário das pessoas emotivas, porque as pessoas emotivas elas podem cair no excesso, e é por isso que eu chamo de eu abuso, porque tudo que você trabalha em excesso é prejudicial. Às vezes pode ser um excesso de posse e às vezes pode ser o excesso também do próprio sentimento, do amor, né? A dependência emocional também é um tipo de distúrbio.
E aí você entra no contraponto, que é justamente isso. Você tem um excesso de cuidado, um excesso de posse, e do outro lado você tem um excesso de amor, de afeto, de carência, de dependência. E essas duas coisas, elas são totalmente prejudiciais. A gente sempre tem que estar procurando o balanço entre esses dois parâmetros. Ah, e como é que eu começo essa retrospectiva comigo? Tá, então vamos lá. O que é legal voltar no passado e olhar a primeira relação que você tem com o mundo. Então, assim, o ambiente familiar que você nasceu. Você foi criado uma pessoa exposta para o mundo ou você foi criado uma pessoa para aquele mundo, aquele ninho que você foi gerado? Essa é uma das primeiras perguntas que você tem que se fazer. Se eu fui criado para dentro só desse ninho, a segunda pergunta que você tem que fazer é: quais os tipos de relações que existiam dentro desse ninho? Porque se você foi criado por uma pessoa exposta para o mundo, você estava exposto a qualquer tipo de relação, né? O mundo, ele é uma caixinha de surpresa. Existem várias pessoas e existem vários tipos de relações. Então você pode ter bebido de vários tipos de experiências. Agora, se você foi criado dentro daquele ninho, é bom você fazer essa análise, tipo, qual que era a relação do meu pai com a minha mãe? Não tinha pai, eu só tinha mãe, ou eu só tinha pai, não tinha mãe, ou só tinha avó, só tinha tio, enfim. A pessoa que foi criando a sua forma de caráter, a pessoa que foi responsável por você, e ver qual tipo de referência isso foi se tornando dentro da sua cabeça. Isso é uma coisa muito importante. Por quê? Porque às vezes você vem criado num molde que não condiz com o que você quer realmente. Por isso que é tão importante a educação das crianças e do ser humano desde o início. E é importante principalmente mais o diálogo e entender a vontade daquele ser, porque é um ser novo e a cabeça tá zero bala, então você precisa entender qual que é essa construção de caráter, né? Porque a desconstrução desse caráter, dessa educação, ele fica um pouco mais complicado na vida adulta. 3. Já me perguntei qual era o tipo de relação que eu tenho como referência. O terceiro passo é: quando eu comecei a ter os sentimentos perante a sociedade, como é que eu reagia a isso, né? Então, assim, eu comecei a frequentar uma escola, uma creche, ou então os amigos do bairro, ou qualquer outro tipo de círculo social, vamos pôr entre aspas, infantil. Como é que eu me via dentro disso? Eu era muito tímido, eu não conseguia falar com as pessoas, eu ficava no meu canto. Eu falava demais, gostava de interagir, queria brincar com todo mundo. Às vezes me dava os 5 minutos, eu queria ficar no meu canto. Eu não conseguiria ficar sozinho, eu sempre queria estar em volta de várias pessoas. Como é que era essa primeira demonstração do seu sentimento, da sua vontade nesse início desse convívio social seu? É muito doido pensar, mas criança julga, e julga muito mais do que adulto às vezes, porque a criança tem a inocência e às vezes ela não tem a noção 100% do que pode ser certo e do que pode ser errado. E é justamente um pouco nessa fase da vida que a gente começa a criar nossos parâmetros, o nosso sentimento de posse, o nosso sentimento de perda e o nosso conceito do que é uma vida social e como que é viver nessa comunidade que a gente chama de mundo. A quarta pergunta: qual foi a primeira situação de negação que você passou pelos seus responsáveis? Eu vou chamar responsáveis assim justamente para a gente abrir esse leque de âmbito familiar, né? E qual que foi? Qual que foi esse primeiro impacto que você teve que lidar com uma contravenção do seu sentimento quando criança ou quando adolescente, enfim?
Qual que foi? Ah, eu fui um adolescente, eu fui uma criança que eu era muito contrariado, meus pais nunca deixavam eu fazer nada, etc e tal. Então aí você já começa a pegar uma resposta lá de trás das primeiras perguntas, que é o convívio social que você estava tendo, aquele modelo de construção de pessoa que estavam te passando, já não condizia a sua formação de caráter, porque você já não estava sendo criado de acordo com o que você veio para ser. Ah, mas se os responsáveis não contrariarem uma criança, não contrariarem um adolescente, a coisa vai desandar, o caráter dele não vai vir, né? É necessário ensinar as coisas e as frustrações, as negações, os limites. Sim, é necessário, a gente sabe disso. Mas existe uma coisa chamada educação e existe uma coisa chamada repreensão. E é o pior de tudo, a castração. Porque quando a gente é criança, a gente consegue sonhar com tanta coisa, projetar tanta coisa assim na vida, sem ter limite, e porque quando a gente é adulto a gente para de ter esse sentimento de sonho, esse sentimento de liberdade, essa pureza do raciocínio. Não é porque a gente foi para o mundo e a gente viu que o mundo é mais duro, a realidade é outra, mas é que são pequenas doses que nos dão, às vezes, quando somos crianças, quando estamos virando adolescentes, de doses de castrações, que faz com que nós criamos esses bloqueios dentro da nossa cabeça e na vida adulta a gente não consegue mais acessá-los, sendo que a gente deveria acessar mais esses espaços, porque eu acredito que quando a gente consegue resgatar alguns sentimentos que nos fizeram um ser humano um pouco mais livre, a gente consegue suavizar o nosso dia a dia e os outros sentimentos mais brutos que podem brotar dentro da nossa cabeça. Essa é a primeira parte do abuso eu, porque quando a gente vai falar do ser humano, a gente também tem que pensar na formação do caráter dele e ver a cadeia que ele foi criado para poder entender aquela pessoa, a vontade daquela pessoa e principalmente ver as projeções, porque a maior parte das pessoas que transformam os relacionamentos em abusivo, a maior parte das pessoas que agridem, elas vêm de uma cadeia de relações abusivas também. E às vezes são coisas que nós pensamos, isso vai passar batido na vida do outro. Não passa batido. Essa série de discussão é justamente a gente pensar qual tipo de abuso eu passei e qual tipo de abuso que eu também posso passar. É começar a refletir e dialogar, em primeiro lugar, com você, com a sua história. Para a partir daí a gente conseguir abrir o segundo diálogo, que é o próximo.